Então, eu basicamente comecei a gostar do ciclismo por causa de um videogame de ciclismo, quando eu era mais miúdo, mais jovem, e o bichinho começou a crescer, até que poucos anos depois comecei a competir no ciclismo de estrada, em júnior, escalões de formação, né? Entretanto, tive 2 anos como ciclista federado, mas infelizmente não consegui depois avançar para outros escalões acima e decidi abandonar o ciclismo precocemente, mas fiz o curso de desporto e mantive-me dessa mesma equipa de ciclismo e fui aprendendo um pouco como funcionava a mecânica das equipas de ciclismo, quais eram os detalhes por trás dos bastidores, como é que funcionavam os treinos, e também depois com o curso de desporto e aplicando um pouco aquilo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, e até que as coisas foram surgindo naturalmente. Comecei como preparador físico no mesmo clube onde eu tinha competido, fui preparador físico, e depois, quando terminei o curso de desporto, então aí já passei para treinador dos escalões de formação. Eu estou ligado a escalões de formação, ou seja, jovens inicialmente comecei nos 15, 16 anos, agora já trabalho também com atletas júniores, já tenho alguns atletas da seleção nacional e pronto, tem sido um percurso assim em crescendo nesse formato, e a minha ligação tem sido sempre ao ciclismo de estrada, embora muitos dos ciclistas que me seguem também são ciclistas do mountain bike, e tenho notado muito que cada vez mais o mountain bike tem crescido. Aqui em Portugal temos tido cada vez mais participantes, todos os anos tem vindo a crescer. Acredito que aí também, não sei se é o caso ou não, mas eu acredito que é uma modalidade que ainda tem muito para crescer. Hoje em dia, o que eu faço basicamente é ensinar as pessoas um pouco aquilo que foi a minha experiência, principalmente aqueles foram os erros que eu cometi e que gostaria que me tivessem ensinado quando eu competia e que infelizmente não tive a oportunidade. E acho que isso é o que me move, é fazer a diferença na vida das pessoas nesse sentido, de explicar um pouco como as coisas funcionam, porque tenho a certeza que se eu soubesse em que ocorria, tudo poderia ter sido diferente. E pronto, a minha missão é um pouco essa aqui, e estou aqui para ajudar as pessoas a melhorar a sua performance, a aperfeiçoar os seus treinos, e é essa a minha expertise também, e pronto, sei com muito prazer que estou aqui. E hoje em dia, desde o início do ano, estou ligado a uma equipa de ciclismo. Felizmente já tivemos três atletas que foram chamados à seleção nacional, e já em outros anos também tivemos esses casos, mas isso não significa necessariamente que isso possa ser um preditor de que no futuro possam vir a ser grandes campeões. Temos que dar tempo ao tempo. Cada coisa tem o seu valor na etapa em que eles estão. A partir do momento em que eles sobem da etapa, passam para um escalão diferente, é como se começassem novamente do zero. Têm que voltar a mostrar o seu valor, têm que voltar a dar o seu melhor e saber respeitar os limites do seu próprio corpo. Gosto muito daquilo que faço, exatamente por isso, porque explorar o potencial dos jovens ciclistas e fazer com que eles saibam um pouquinho mais quando saem da minha mão e são entregues a diretores esportivos de equipas profissionais ou equipas sub-23. Eu aprendi da pior forma, que foi cometendo os erros e percebendo depois, né? Eles comigo têm a oportunidade de perceber primeiro e errar depois, né? Agora está nas mãos deles. Mas é um trabalho que eu gosto muito e que faz-me lembrar os tempos em que eu corria, não é? E os erros que eu cometia, e gosto de lhes ensinar um pouco aquilo que eu fiz de errado, para eles precisamente não cometerem os mesmos erros que eu e serem ciclistas, e por cima de tudo serem homens na vida, se deem ciclistas ou não, o mais importante é isso. Os ciclistas às vezes são muito competitivos por si próprios,
E eles mesmo colocam muita pressão em si e às vezes treinam um pouco a mais do que aquilo que nós próprios pedimos. Às vezes nós pedimos para fazer um determinado tipo de treino e às vezes eles têm aquele ímpeto de querer ser melhores e querer evoluir, querer chegar lá e nos treinos e depois cansam-se demasiado rápido. E então o meu trabalho é muito aquele trabalho ingrato de mostrar aos ciclistas quais são os erros que eles não devem cometer para quando chegarem a ciclistas profissionais, para fazerem aquela transição entre o escalão de júnior, escalão sub-23, é um escalão ali perto dos que fazem, dos que são profissionais, dos elites, e fazer-lhes trabalhar com os métodos certos para quando chegarem lá já saberem quais são os princípios de treino, já serem minimamente autónomos naquilo que fazem e saberem que cada etapa tem que ser respeitada no seu tempo. Daquilo que eu costumo ver, um dos principais erros é achar que para evoluir tem que treinar mais. Então, vou dar um exemplo. Eu não estou a andar muito como eu queria, preciso de treinar mais. Então, a pessoa tem tendência a aumentar muito a quilometragem, aumenta a distância dos treinos, aumenta o tempo de treino. Esse é um erro muito comum porque quando nós aumentamos o tempo de treino durante muitas semanas seguidas, acumulamos fadiga muito mais rapidamente e é mais difícil de retroceder esse processo, reverter, digamos assim, esse processo. E muitas vezes, outra coisa que eu também observo é que as pessoas não trabalham nas intensidades, principalmente não trabalham os tempos adequados em cada intensidade. Por exemplo, as pessoas trabalham uma intensidade forte, mas não dão um estímulo suficientemente forte para provocar uma adaptação positiva. Então, ainda há muito aquela tendência de utilizar aqueles métodos mais antigos, por exemplo, utilizar a frequência cardíaca menos a idade para descobrir as zonas de treino, que são situações que hoje em dia já estão bastante ultrapassadas e isso depois causa dificuldades na própria gestão do treino, porque a intensidade não é bem colocada, não é bem aplicada. Além de a pessoa treinar muitas horas, mais do que aquelas que deveria, trabalha pouco as intensidades corretas. E outra coisa também que eu noto muito, principalmente nos ciclistas amadores, é descurarem muito a recuperação, porque eu vejo muitos ciclistas que tentam imitar um pouco os ciclistas profissionais, só que esquecem-se que os ciclistas profissionais vivem do ciclismo e podem treinar 3 ou 4 horas, mas depois passam as restantes horas a repousar e a recuperar para os treinos seguintes ou para as competições. E o ciclista amador esquece que precisa de adaptar o treino de uma forma diferente, porque tem o seu trabalho, tem a sua rotina, e isso por si só já vai criar mais desgaste na própria rotina semanal de treinos, não é? E então acho que essa é uma das coisas que influencia muito. As pessoas começam a ver e a espelhar-se um pouco no que os profissionais fazem, só que nem tudo o que eles fazem se aplica aos ciclistas amadores e é importante ter alguns cuidados na altura que vamos aplicar os treinos para não entrarmos em overtraining, que é o que infelizmente, a meu ver, é aquilo que mais acontece, é treino excessivo, recuperação inadequada e treinos nas intensidades altas, treino. É uma coisa que acontece muito, hoje em dia com a internet, eles acham que pesquisam meia dúzia de coisas e acham que já sabem tudo. E quando nós lhes dizemos para fazer algo, eles acham que não é nada assim porque viram na net que era de uma forma A, B ou C. E temos essa dificuldade acrescida. Criam, às vezes, conceitos errados sobre o treino e descredibilizam um pouco o nosso trabalho. Mas cabe-nos a nós, obviamente, fazê-los ver que estão errados e mostrar que nós é que temos razão. Obviamente que não seja agressiva e que seja pedagógica. Né? É um pouco essa a minha visão das coisas. Assim, cada vez mais vem-se aplicando isso porque o mercado dos potenciómetros tem
tido cada vez mais concorrência. Desculpa. E isso faz com que os preços das ferramentas também tenham começado a ser mais competitivos. Nós já conseguimos adquirir potenciómetros por 600 euros. Não sei quanto é que isso dá em reais, pelo menos aqui. Com 600 euros já conseguimos adquirir um potenciómetro daqueles de colocar na pedivela, não é? Não sei como é que vocês chamam aí. Pressuponho que seja esse o nome. Se não for, peço desculpa. Aqueles da Stages, fora a publicidade aqui, mas são, penso que, os mais baratos que existem. Depois existem também aqueles potenciómetros no pedal, por exemplo, os da Garmin, acho que a Polar também tem um desses. E depois existem do Cubo, etc. Pronto, isso para dizer o quê? Que como o mercado dos potenciómetros tem evoluído muito, tem tornado cada vez mais acessível essa ferramenta para os ciclistas. Então, normalmente o treinador trabalha com potência se o ciclista tiver essa ferramenta, e cada vez mais tem sido possível os ciclistas adquirirem da sua própria conta essas ferramentas. O que é que acontece, por exemplo, aqui em Portugal? Em Portugal, as equipas de ciclismo não têm recursos financeiros para, nas bicicletas dos atletas, instalarem esses recursos. Mas muitos deles adquirem por sua própria conta esses recursos e treinam com eles. Não fazem competição com eles, mas treinam com eles. Alguns que, por exemplo, eu sei que utilizam alguns medidores de potência dos pedais, alguns deles conseguem utilizá-lo nas corridas também, porque é fácil de tirar da bicicleta de um sítio e pôr na outra. Mas pronto, existem alguns que não têm essa possibilidade. Mas sim, cada vez mais os treinadores optam por fazer o treino com potência, principalmente os treinos mais metódicos, aqueles treinos mais intervalados, que é necessário seguir um determinado rigor. E depois aqueles treinos mais por sensações, um pouco mais livres, digamos assim, já não é tão relevante o potenciómetro. Porquê? Porque normalmente já temos em conta outro tipo de coisas. Às vezes é mais importante o treino de grupo, treinar a técnica, desenvolver questões táticas, saber como preparar um sprint, saber como perseguir um fugitivo. Então já não se dá tanto ênfase aos números, quantos watts estou a fazer ou quanta pulsação eu estou, mas sim dá-se mais ênfase às questões táticas, às questões técnicas, aprender. Queremos fazer um treino longo de equipa com todos, mas uma questão mais técnica, mais tática, não tão focado nas questões numéricas de quantos watts vou fazer, por quanto tempo, etc, etc. Ou seja, é um treino mais por sensações, um pouco a simular uma corrida ou simular pequenas partes da corrida. Então é importante também, e isso, ainda bem que o assunto se levou para aí, porque o que é que acontece muito a quem adquire o potenciómetro? Fica muito viciado nos números. Né? E a pessoa fica muito dependente do potenciómetro. E depois chega às provas e só olha para o potenciómetro e às vezes esquece de que o seu potencial está aqui na cabeça, não está nos números que aparecem à frente. E muitas vezes isso é um fator que limita a performance do ciclista, porque ele começa a ver, os números são muito altos, eu entrei e nunca consigo isto. E começa a entrar em paranoia e realizar os treinos. Então, em corrida, eliminar essa informação, quer dizer, posso não eliminar dos registros do treino, mas no meu Garmin à frente, eu elimino essa parte dos watts, tiro fora. E trabalho só com a distância e vou gerindo a corrida em função das sensações do corpo. Então é importante também que as pessoas não fiquem demasiado obcecadas com a frequência cardíaca. Ela é importante nos treinos específicos, mas nos outros treinos e nas competições é importante fazer um estímulo mais livre para libertar também um pouco a cabeça, para não ficarmos demasiado obcecados com os números. Tu, por exemplo, tu tens duas formas de fazer e eu lá ensino. Tu podes fazer o protocolo baseado na potência e então aí o protocolo são patamares de 1 minuto, ok? A cada minuto vais aumentando a intensidade até descobrires qual é o patamar onde já não aguentas mais, ok? E então esse aumento de intensidade, esse aumento gradativo pode ser feito por watts, lá está, se tiveres o rolo que tenha possibilidade de medir os watts, ou então
pode ser feito na estrada, numa subida, desde que a bicicleta tenha essa informação. Se a bicicleta não tiver isso, tens que utilizar o quê? Tens que utilizar os dentes da cassete, né? Vais com um dente, 1 minuto. Vais mais um dente, 1 minuto. Mais um dente, 1 minuto. Até descobrires o teu máximo. Claro que aí não consegues determinar a tua potência porque não tens um medidor de potência instalado na bike, ok? Então, em função de como vais optar por medir, por fazer essa medição, informação. Se quiseres obter a informação dos watts, tens obrigatoriamente que medir em watts e fazer o protocolo em watts, que é para teres essa informação, ok? Sem a medição dos watts nunca vais descobrir, ok? Se só medires utilizando o frequencímetro, não tiveres o potenciómetro, nunca vais descobrir a tua potência, ok? As zonas de potência. Tens mesmo que usar um rolo de potência, ou então, como já falámos, o potencímetro mesmo instalado na bike, ok? E aí sim, por exemplo, se na estrada, se fores fazer o protocolo na estrada e tiveres o potencímetro na bike, então, se quiseres, em vez de fazer o protocolo utilizando o carreto da cassete, utilizas por watts, ok? Um patamar 310 watts, 320 watts, 330 watts, ou pode ser de 20 em 20, em vez de ser de 10 em 10, pode ser de 20 em 20, até descobrirmos qual é o patamar em que já não aguentamos mais do que 1 minuto. Já não aguentamos 1 minuto sequer. Portanto, ao final do determinado patamar, eu já não aguento 1 minuto, ok, paramos. O que conta é o patamar anterior que nós aguentamos, ok? E é a partir dali, daquele número, que determinamos todas as zonas abaixo. Pronto, basicamente é assim. Muito boa pergunta. Eu posso-te propor um desafio, se tu quiseres. Essa questão, eu tenho um conteúdo muito bom, que é um conteúdo que só dou aos alunos do meu curso. Interessado, e se os alunos aqui que nos estiverem a ver estiverem interessados, eu posso dar esse conteúdo exclusivo para quem participa aqui do programa, depois do programa VIP da Semana da Bike. Não sei se bacana. É uma proposta que possa interessar, mas eu penso que sim, que vai agregar bastante. E nesse conteúdo eu explico exatamente qual é o método que eu uso para determinar a frequência cardíaca máxima, porque na verdade esse protocolo que eu vou trazer aí não é para determinar a frequência cardíaca máxima, mas sim a frequência cardíaca máxima no minuto. Ok? E eu vou definir as zonas de treino baseado na frequência cardíaca máxima de 1 minuto. Não é o meu, por exemplo, o que é que acontece? Muitas vezes eu numa corrida tenho lá um pico qualquer, vou ver o meu registro, né? Deixei no meu Strava ou seja o que for, e vi lá um pico de 200 de pulso, né? Aquela é a minha frequência cardíaca máxima. Não, não é essa frequência cardíaca. Ok, é o máximo, é o pico. Mas o que nós queremos determinar, através do teste, é a frequência cardíaca máxima no minuto. Que é para, a partir daí, eu definir as zonas que eu vou usar para saber que, ok, se a minha frequência cardíaca máxima de 1 minuto é tanto, então quando eu tiver que trabalhar 2 minutos é tanto, quando eu tiver que trabalhar X minutos é tanto, quando eu tiver que trabalhar X minutos é tanto, ok? Então, o teste serve exatamente para isso. E por isso é que essa fórmula da frequência cardíaca e idade está muito ultrapassada, porque existem muitos exemplos de pessoas que têm 40 anos, 40 e muitos anos, 50 anos, e continuam com batimentos cardíacos bastante altos, porque mantêm um condicionamento físico bastante interessante ao longo dos anos. E a frequência cardíaca, logicamente, baixa de uma forma menos acentuada. Então, é sempre importante fazer essa avaliação. Nesse protocolo, eu dou não só o protocolo para fazer na estrada, como também para fazer no rolo. Dá para fazer das duas formas. No rolo tem a vantagem de utilizar a medição de potência, que na estrada só com o potencímetro é possível. No rolo, se for daqueles rolos que medem potência, já existem alguns desses, já dá para ter uma noção mais exata. Na estrada, só mesmo com o potencímetro instalado na bike. E depois, a ferramenta Excel, onde vais inserir a frequência cardíaca máxima no minuto obtida naquele protocolo e vais colocar também a frequência cardíaca em repouso. Para depois, através da fórmula do Excel, que está lá programada, não tem que fazer nada, só tem que inserir frequência máxima e frequência em repouso. E qual foi os watts máximos atingidos no teste, caso
esteja a medir os watts. Okay? Se a pessoa não estiver a medir os watts, não vai colocar essa informação. E o sistema vai-te dar as 5 zonas de treino pelas quais tu deves guiar, não tens de fazer mais nada. Então, essa é uma ferramenta que eu dou para os meus alunos do curso. E então, quem tiver, tenho a certeza que vai agregar valor a muita gente. E é isso. Depois vocês inscrevam-se na turma VIP aí, né? Da Semana da Bike, e podem ter acesso. Sempre que eu dou alguma instrução, alguma ordem, entre aspas, para treinar desta maneira ou daquela, tentar justificar com o porquê ele vai fazer aquilo. Porque eu acho que no tempo em que eu fazia a competição, quando me disseram assim, tu vais fazer 3 séries disto, é uma coisa, e dizer, vais fazer 3 séries disto porque isto vai fazer melhorar isto, isto, isto e isto, é outra coisa. E então, quando eu vou me propor aquele treino e eu saber o porquê eu estou a fazer aquilo, eu acho que o meu comprometimento com fazer aquilo bem feito é maior. A pessoa pensa, eu não treino há imenso tempo, não vou conseguir evoluir, mas pelo contrário, né? Qualquer pessoa pode evoluir, seja em que estado for que esteja a sua condição física. Qualquer pessoa. Sejam disciplinados, focados e, acima de tudo, acreditem que vocês conseguem evoluir independentemente do estado em que vocês estão. Qualquer pessoa consegue evoluir desde que tenha método de disciplina. E basta simplesmente às vezes mudar pequenas coisas para que grandes resultados surjam. Então, está atento àquilo que podes mudar, a pequenas coisas que nós falamos aqui, que podem ser para tu dares um salto na tua performance. Procura fazer pequenos ajustes e tenho a certeza que as coisas vão evoluir bastante.